A paz do Senhor Jesus, eu sou a Cami Rocha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre votos e propósitos. Quebrei o meu voto e o meu propósito, e agora eu faço o quê? Mas primeiro vamos ler um versículo que diz assim. Está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Para quem não sabe o que seria voto, o que seria um propósito com o Senhor, é um combinado seu com Deus. De um voto, de um propósito, pode ser financeiro, pode ser alguma renúncia. Geralmente a gente faz um voto, um propósito com Deus quando a gente está precisando muito de alguma coisa e a gente vai ali e promete algo para Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu não faço mais aquilo. Se o Senhor me conceder isso, eu vou ser fiel a Ti, né? E ali, muitas vezes, no calor da emoção, a gente faz um voto com Deus. Senhor, eu prometo que eu vou jejuar tantos dias. Senhor, eu prometo que eu vou orar de madrugada. Senhor, eu prometo que eu vou parar de falar mal dos outros. Senhor, eu prometo que se o Senhor fizer isso por mim, eu vou na igreja 3 vezes por semana. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou te dar um dízimo de 20%. Senhor, se o Senhor converter o meu marido, a minha esposa, eu prometo que nunca mais eu vou cortar meu cabelo. Senhor, eu prometo isso. Senhor, eu prometo aquilo. Calma, calma, calma. Vamos com calma. Porque antes de fazer um voto e um propósito com Deus, a gente tem que pensar, vamos cumprir esse voto ou não? Por que nós estamos fazendo esse voto? O que Deus ganha com esse voto? O que? Então vamos pensar. Existe uma história da Bíblia de um homem que foi para a guerra. E ele prometeu a Deus, ele fez um voto, que se ele ganhasse aquela guerra, quando ele voltasse para casa, a primeira pessoa que ele visse, ele mataria. Ele ganhou a guerra, e quando ele voltou, a primeira pessoa que ele viu foi a filha dele. A única filha dele. Então pense só o desespero desse pai. Mas ele foi fiel, e ele cumpriu o voto que ele fez com Deus. Isso vem nos trazer a seguinte reflexão. Vamos pensar antes de sair prometendo coisas para Deus, porque Deus não se agrada disso. O Senhor, Ele não se agrada. Eu vou falar aqui a verdade para vocês, porque eu sou uma pessoa normal, tenho pecados, tenho erros e tenho falhas. Muitas vezes eu já prometi para o Senhor algumas coisas e eu não cumpri. Mas chega uma época da nossa vida que a gente tem que ter uma maturidade espiritual. Que não dá pra gente estar pegando e fazendo votos e propósitos e tudo desenfreadamente e prometendo coisas que a gente não sabe que não vai cumprir. E há um tempo atrás eu pedi pra Deus. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não quero errar. Eu quero fazer um voto, quero fazer um propósito, mas eu preciso da sua ajuda. Por quê? O que eu prometer, eu quero cumprir. O que eu prometer, eu quero ser fiel. E ali eu fiquei pensando durante umas 2 semanas, mais ou menos, pensando e conversando com o Senhor algumas coisas. E aí foi então que o Senhor me deu a direção. Olha, faça isso aqui. Faça isso aqui. Então é muito importante você pensar em algo e pedir a ajuda de Deus e orar, né? Porque nós erramos muitas vezes porque nós deixamos de falar com o Senhor. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou tentando pedir a ajuda de Deus em tudo. Porque quanto mais você pede a ajuda de Deus, menos você vai errar. E Deus, Ele vai te direcionar. Segunda coisa, faça um voto, um propósito, um desafio, um sacrifício com Deus que você sabe que você vai cumprir. Não promete para Deus uma coisa impossível que você se conhece, você sabe que você não vai fazer, você sabe que você não vai cumprir e você está prometendo para Deus aquilo. E aí, irmãos, aconteceu que eu entrei em... Vou colocar particular meu com Deus porque tem alguns propósitos e votos que a gente faz com alguns grupos de amigas. Camila, entrei em 2 propósitos com Deus,
E aí chegou um dia que eu falei assim, Deus, eu não tô aguentando mais, não estou mais suportando, te entrego esse voto, esse propósito, não vou mais fazer. Mas eu me senti mal. Eu fiz aquilo que eu falei para Deus que eu não ia fazer. E não foi tão bom como eu achei que fosse ser. Quebrar aquele voto não foi tão bom quanto parecia. E eu me senti muito mal, pedi perdão para Deus, me senti muito mal. Senti que espiritualmente eu tinha enfraquecido, né? Aí cheguei em casa, dormi um pouco, aí eu acordei e o Espírito Santo falou assim para mim, volta pro propósito, volta. E ali eu falei, sabe quando Deus fala com você que você não tem escolha? Então, eu não tinha escolha. Deus falou assim, volta. Não é por um dia que você fracassou que você vai quebrar esse propósito. Então, se você fez um propósito com Deus e por algum motivo você quebrou, volte para o seu propósito, para o seu voto, para o seu sacrifício. E aí eu voltei. Tá sendo fácil? Não tá sendo fácil. Porque às vezes a impressão que dá é que quando a gente se posiciona espiritualmente, parece que nós somos muito mais atacados. Parece que nós somos infinitamente mais atacados. E é aí a hora que a gente fala assim, Senhor, eu vou desistir. Eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não tô mais conseguindo mais. Não tô conseguindo. Quando chega na metade do caminho, parece que tudo fica impossível. Mas só que Deus hoje está falando para nós, tá no meio do caminho, avança e continua. Porque a linha de chegada está chegando para as nossas vidas. Então seja fiel ao Senhor. Se você quebrou um voto, um propósito, volte para o seu propósito, volte para aquilo que você prometeu a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava numa situação muito difícil. Eu estava dentro de um hospital internada. E os médicos não descobriam o que eu tinha. E ali eu falei, Senhor, me tira daqui que eu volto para a sua presença. E Deus me tirou dali, porque Deus é fiel. Embora eu fui infiel muitas vezes, e embora você pode ter sido infiel muitas vezes, mesmo assim Deus continua sendo fiel. Deus me tirou daquele lugar. Agora pergunta, eu voltei para a presença dele naquele momento? Voltei para a casa dele? Não. Mas só que a gente não pode se esquecer que dor de barriga não dá uma vez só. E ali eu voltei a ter outra dor de barriga e eu me lembrei. Eu falei assim, eu prometi para Deus que eu ia voltar e eu não voltei. Mas agora eu vou voltar. E foi uma luta ali para voltar. Então a gente tem que ter mais responsabilidade com aquilo que a gente faz para Deus. É por isso que a Bíblia vai falar, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas, quando prometem, eles cumprem. Quando o Deus deles pede uma coisa, eles vão lá e fazem. Mas eu não posso mais, vai lá e faz. E a gente? E os filhos da luz? Os filhos da luz, eu e você, somos os filhos da luz. Nós estamos sendo fiel ao Senhor? Estamos sendo fiéis nos nossos votos e nos nossos propósitos? Então, se você quebrou um voto e um propósito, volte, porque o Senhor vai honrar você com aquilo que você pediu. E cumpra o que você prometeu a Deus, em nome de Jesus Cristo. De votos que eu fiz que era impossível de fazer, e já faz um tempo que eu entreguei e não consegui fazer porque foram coisas que eu nem pensei. Mas aquele voto que você sabe que Deus fala no seu coração, faça isso. E ali você faz, você sabe que vai ser bom para a sua vida espiritual principalmente. Seja fiel em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a Cami Rocha, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha falado com você em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Compartilha, dá um like, manda para alguém. Amém?